Bom dia a todos. Daremos início nesse momento a apresentação da diligência referente à prova de conceito sobre o pregão da plataforma de matemática. Tá bem? Eu só vou pedir para que a empresa Sistec apresente qual a forma como vai ser apresentado os itens da diligência, tá bem? E aí a nossa equipe técnica, né, fica com a disposição, né, fica com eles à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito dos itens da diligência, tá bem? Está funcionando. Pode ser. Quer usar esse? E deixa com eles. Não. Bom dia. Bom dia. Acho que está abaixo, né? Tá. Bom dia a todos. Nós vamos dar sequência aqui à diligência, mostrando os passos, seguindo o roteiro da diligência mesmo, tá? Então a gente vai começar aqui no item 9.2.1. Que no edital diz, né? Primeiro eu vou ler a mensagem aqui. Senhores visitantes, em análise da apresentação referente à prova de conceito da empresa Sistec Tecnologia Educacional, Comércio e Representação de Produtos, S.A., primeira classificada para o grupo 1, e após a verificação, o núcleo técnico solicita a diligência conforme segue. Aí vamos lá, subitem 9.2.1, a linha D, do anexo 2, termo de referência. A plataforma deverá apresentar uma lista de escolas cadastradas, simulando as escolas da rede, onde o gestor deverá visualizar toda a rede, podendo filtrar os dados de apenas as turmas do terceiro ano das escolas, com as informações mínimas de nome da escola, total de estudantes cadastrados, número de professores e turmas por escola, nome e e-mail do administrador de cada escola. Isso conforme no edital o item 9.2.1. A solicitação? Agora eu vou falar sobre a solicitação embaixo, que é apresentar uma lista de escolas que simule a rede, na qual o gestor possa visualizar toda a rede, isto é, não somente os dados das turmas de terceiro ano. Então, bom dia pessoal. Para comprovar esse ponto, a gente fez o cadastro das turmas conforme solicitado, justamente para exemplificar aqui o filtro num cenário onde a gente tem mais turmas cadastradas, não somente turmas de terceiro ano. Essa visualização ela pode ser feita a partir do perfil de gestor, administrador, clicando em ensino, em turmas, e aqui eu tenho turmas de diversos anos cadastrados. Então eu tenho nono, oitavo, sexto, sétimo, quarto. Vocês estão vendo aqui diversas turmas cadastradas, não somente turmas de terceiro ano, como a gente havia preparado no início da apresentação, né, na primeira apresentação. E aqui embaixo eu posso filtrar apenas por turmas de terceiro ano, e automaticamente o sistema me retorna apenas as turmas de terceiro. Então, a partir dessa listagem de turmas aqui, a gente consegue visualizar o nome da turma, quantidade de alunos dessa turma, total de professores dessa turma, também nome da escola, total de turmas da escola, total de alunos da escola, total de professores da escola, além do usuário que é o administrador dessa escola em si. Também é possível visualizar tempo de uso, ano, quantidade de atividades de casa e atividades de classe atribuídas, mas também atividades concluídas e iniciadas, além da lista das ações aqui de edição, exclusão para o gestor, né, conforme solicitado, e desempenho. Então, com essa visualização, eu acredito que a gente consegue comprovar o que foi solicitado pelo pregoeiro. Se vocês tiverem alguma dúvida.
Só para repetir a ação, eu vou atualizar aqui e vou ter as turmas, algumas turmas cadastradas, não somente turmas agora de terceira. Nono, oitavo, sétimo, quinto, quarto. E aqui embaixo eu tenho um filtro que me permite visualizar apenas as turmas de terceiro ano. E o sistema me filtra, me retorna isso automaticamente, conforme solicitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai aguardar um pouquinho, tá? Podendo seguir, nós vamos para a próxima solicitação, que é referente ao 9.2.1 do edital. Então vamos lá. O subitem 9.2.1, a linha E, do anexo 2, termo de referência, apresentação, um relatório com as informações descritas no item D acima. Este relatório deverá ser impresso e ter a opção de ser exportado via arquivo XLSX. A solicitação: apresentar um relatório de tal modo que, ao imprimi-lo, seja possível mostrar todas as informações descritas no item 9.2.1, a linha D. Referente ao 9.2.1. Então, esse item, ele representa o item acima, porém em impressão, em modo de impressão e em modo de exportação via arquivo XLSX. Eu vou, nessa mesma página, né, assim como eu mostrei para vocês, eu tenho aqui em cima o botão imprimir, e automaticamente o sistema me retorna a listagem com as informações. Então tem o nome, quantidade. Aqui ficou pequeno, mas se vocês quiserem a gente pode imprimir por um PDF ou talvez até por uma impressora, da forma que vocês preferirem. Eu vou imprimir como PDF, justamente para a gente conseguir fazer o zoom. Então eu tenho aqui o documento em modo de impressão, impresso inclusive já, com as informações idênticas ao item anterior. Além disso, o item me pede para exportar isso em arquivo XLSX. Então, clicando aqui, ele está terminando aqui o download. Aliás, finalizou o download. Eu vou abrir isso aqui no... Posso abrir por aqui, né? Você está com a licença ativa? Então eu vou abrir no Spreadsheets do Google. Lembrando que a gente consegue abrir esse arquivo XLSX no Google ou no Excel também, sem problema nenhum. Aqui, o arquivo que eu acabei de baixar. E agora eu tenho as informações das turmas conforme exibido no relatório anterior. Aqui a gente consegue trabalhar como uma planilha normalmente, então posso alterar as informações, enfim, todo o funcionamento que já se espera do XLSX. Se vocês tiverem alguma dúvida, caso não tenham nenhuma dúvida, eu vou prosseguir. Prosseguindo agora, nós vamos para o subitem 9.2.2, a linha D. Termos de referência: ao acessar a plataforma, o administrador deverá ter disponível um painel com informações e dados para acompanhamento rápido, seguindo as especificações indicadas nos itens 4.3.2.2. E aí mais abaixo,
Por sua vez, o item 4.3.2.2 no termo de referência do edital afirma que, para fácil acompanhamento, a solução precisa apresentar um dashboard para rápida consultoria que apresente por cada turma dentro da escola os estudantes que estão trabalhando as atividades propostas pelos professores, assim como os que já as finalizaram e os que iniciaram tal proposta até o momento. Os que não iniciaram tal proposta até o momento. Perfeito. Então, estou acessando com um usuário administrador, visto que eu estava com o gestor. Lembrando que o administrador ele é o usuário que acessa uma escola definida por um gestor, de acordo com o edital. Então, acessando a área de ensino, indo em escolas, eu posso Perfeito. Então, a visualização ela se dá através da área de ensino, escola. Eu visualizo a escola que eu quero identificar essas informações. E eu vou ter uma área de relatório com as informações solicitadas. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Relatório geral. E aqui eu tenho as informações. Eu vou pegar um usuário que está populado, o administrador 5, só um segundo. Então, só retomando, acessei com um administrador, clico em ensino, eu vou ter a listagem das minhas escolas, visualizo a minha escola, acesso relatório geral e agora eu tenho as informações da minha escola. Atividades atribuídas. Então aqui eu vou ter a listagem de todas as atividades que foram atribuídas, com o nome da atividade, o tipo dela, que é uma atividade de tipo jogo, eixo, de acordo com o currículo de vocês, do currículo municipal da cidade de São Paulo, né? Perfeito. Objetivo de conhecimento e habilidade da BNCC, que é a habilidade do currículo municipal, né? De acordo com em consonância, com certeza, com a BNCC, dessa atividade atribuída. Essa listagem está aqui, eu posso filtrar por objetivo, então se eu quiser apenas os itens que falam sobre recitação oral, as atividades atribuídas eu posso filtrar. Descendo aqui, eu tenho as atividades concluídas. Em atividades concluídas, eu estou falando agora das atividades que foram realizadas e finalizadas pelos estudantes. Eu tenho o nome do estudante que realizou a atividade, a turma, também tenho a trilha, onde essa atividade foi atribuída, que no caso é uma nomenclatura para definir se é uma atividade de classe ou uma atividade de casa, basicamente. O nome da atividade, eu tenho o eixo, o objetivo, e aqui eu tenho o desempenho, me mostrando se o aluno está abaixo da média ou não. Então aqui eu tenho, por exemplo, dois estudantes, estudante de 21 e estudante de 25, onde o estudante de 25 está abaixo da média, e se eu passar o mouse aqui em cima, eu sei que a média é 78. O tempo gasto para finalizar essa atividade e a data de conclusão, né, quando esse aluno realizou. Também essas informações elas estão disponíveis nessa listagem, onde eu posso filtrar sem problema nenhum as atividades que foram concluídas. As atividades não concluídas são as atividades não iniciadas. Então elas estão listadas aqui embaixo. Uma vez que o professor atribuiu essa atividade, ela aparece nessa listagem. Aqui eu tenho o nome do aluno, eu tenho a turma desse aluno, se é uma atividade de classe ou uma atividade de casa, o nome dessa atividade, eu também tenho o progresso, pensando que esse aluno ele pode ter iniciado essa atividade em determinado momento, porém não concluído. Então eu tenho, por exemplo, aqui um aluno que não concluiu a atividade. Desempenho, que no caso é a relação de acerto e erro dentro daquilo que ele realizou. Se ele não tiver realizado nada, ele não vai ter nenhum desempenho, porém se ele fez algo, ele pode ter, por exemplo, 100% de desempenho se ele acertou o que ele
a atividade, né, a questão que ele realizou. E eu também tenho o tempo gasto. Mais uma vez, essa listagem aqui, que possui a exibição das atividades não concluídas, ou seja, atividades não iniciadas ou iniciadas, ela pode ser filtrada através do campo de pesquisa. Por exemplo, permitindo que eu busque aqui atividades de classe apenas. Então aqui eu tenho todas as atividades de classe atribuídas para cada um desses estudantes, exibindo qual é a turma. Ou, por exemplo, a atividade de casa, exibindo para mim apenas as atividades de casa atribuídas não concluídas. E aí, acredito que com essa exibição, com esses dados aqui, a gente consegue comprovar esse ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. Oi, tudo bem? Bom dia. Priscila Coped. Eu quero te pedir, por gentileza, para a gente voltar no começo. Essa parte eu acompanhei bem no começo. A solução precisa apresentar um dashboard para rápida consultoria, que apresente por cada turma dentro da escola. Então, pelo que eu entendi, a gente está na escola 5, é isso? Perfeito. E aí eu quero ver como é que eu seleciono uma turma específica, né, que está aqui, ó, uma turma da escola. Então, essa etapa anterior, né, porque aí você já está dentro da turma e os estudantes que estão trabalhando. Aí os estudantes eu vi que estão ali, como 1, 2, 3. Eu acho que é a tela anterior que eu queria fazer com mais calma o processo, por favor. Perfeito. Então, apenas retomando, né? Existem duas... perdão. Posso só emendar a pergunta? Claro. Para vocês, o que é entendido como dashboard? Dashboard é uma página que contém um painel com informações descritas no item. Certo. Parece uma pergunta meio boba, eu não tenho essas definições, mas, por exemplo, quando vocês têm aquela tela que abre... A inicial. Inicial. Esse seria o dashboard, ou não? Também seria uma dashboard, Também mas a dashboard de início, vamos dizer assim. Ah, tá. E aí, assim... Né? Desculpa, mas quando eu leio isso, eu imaginei que ali a gente teria já essa visão bem mais ampla, né? Mas, ok, entendi o que vocês... Obrigada. Imagina, só ressaltando que não teria nenhum problema de puxar as informações para cá ou de lá. Pensando que a gente está falando de turmas, talvez ficasse um pouco poluído se a gente deixasse o início. Mas no contexto da plataforma, como a gente trata de escolas e turmas, a gente deixou dentro das escolas e turmas. Tem mais alguma? Eu vou mostrar então para vocês a exibição conforme solicitado. Existem duas maneiras de chegar naquele relatório. Um relatório mais amplo dentro de escolas, onde eu tenho a exibição de todas as minhas turmas da escola com o relatório. Então aqui eu tenho a escola 5. Ao canto eu tenho a opção de visualizar e eu tenho o relatório. Pensando nisso, eu tenho todas as atividades atribuídas dentro da minha escola, em todas as minhas turmas. A gente agrupa aqui. Justamente por isso aqui, eu tenho o campo turma. Se eu quiser, como administrador, visualizar apenas o relatório de uma turma, eu acesso. Posso acessar por dentro de escolas, mas eu posso acessar por turmas também. Então eu vim aqui em turmas. Acesso a turma que eu quero, então no caso é a turma de terceiro ano. Clico em editar. E relatórios. Agora eu tenho as mesmas informações, porém no contexto apenas de uma turma, não mais de uma escola como um todo. E aqui eu tenho as mesmas informações, porém no micromundo da turma. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Oi. Bom dia, Humberto, da Coped também. Então, a gente perguntou o que vocês estavam compreendendo sobre
dashboard, porque eu entendo que uma das questões da plataforma ela ser ágil, né, e ela facilitar o acesso das informações aos professores. Quando eu vi no começo aquela tela que estava aparecendo lá, com os gráficos, tudo, eu pensei que era ali que o professor ou o gestor, enfim, de acordo com o seu nível, ele ia ter as informações. Não existe nenhum problema em puxar as informações para cá. Como ao longo do edital não é descrito exatamente o que é a dashboard ou quais informações devem aparecer numa página inicial, a gente colocou uma dashboard inicial e uma dashboard de relatórios por turma e por escola. Porém, dentro de um contexto de contratação, não existe nenhuma limitação técnica para puxar as informações para cá. Então, imagino que a gente comprovando a capacidade técnica de exibir as informações dentro de uma dashboard, que é uma palavra em inglês que define um painel, a gente pode, sem problema nenhum, puxar para qualquer lugar que vocês preferirem. Só por gentileza, eu vou ler o que está escrito no item 4.3.2. Por sua vez, o item 4.3.2.2 do termo de referência do edital afirma que, para fácil acompanhamento, a solução precisa apresentar um dashboard para rápida consulta que apresente por cada turma, dentro da escola, os estudantes que estão trabalhando as atividades propostas pelos professores, assim como os que já finalizaram e os que não iniciaram tal proposta até o momento. Quantas atividades foram feitas no período determinado, o tempo gasto fazendo tais atividades, além de estudantes que apresentaram resultados abaixo da média geral e que precisam de auxílio em tópicos específicos da matemática. A gente tinha compreendido que esse dashboard, essa tela, quando o professor batesse o olho, todas essas informações, de certa forma, iriam aparecer e de fácil acesso para ele. Perfeito. Eu acredito que esse ponto em específico, é claro que a gente está mostrando ali, tem um print do edital, mas no ponto da mensagem no pregoeiro, a gente está falando ainda sobre o contexto do administrador. E o administrador ele tem a possibilidade de ter várias escolas ou várias turmas. Então, justamente por isso, como não descreve exatamente a posição da dashboard, inclusive na própria mensagem do pregoeiro, a gente não tem a especificação do que é a dashboard. A página inicial é apenas apresentar uma dashboard com todas as informações indicadas. A gente colocou para cá. Para o professor, que inclusive é um dos próximos itens, a gente tem isso de uma forma um pouco mais prática, justamente porque na dashboard, na dashboard inicial, a gente já tem essa área de fácil acesso à dashboard de relatórios. Priscila, de novo. Então, só para confirmar, o administrador, ali onde... Eu ainda volto na tela anterior. Quando aparece escolas, escolas, aí a gente tem uma escola cadastrada, mas você está me dizendo que, se a gente tivesse aí um banco, uma quantidade maior de informação, o administrador teria mais de uma escola. Exato. Caso seja de melhor entendimento para vocês, caso seja uma necessidade, a gente pode colocar sem problema nenhum. E aí, naquele primeiro dashboard que aparece, estaria ali descrita, como você só tem ali uma escola apresentada, se você teria mais de uma escola ali demonstrando. Exato. Tá, então, que, aliás, eu não tenho mais de uma escola para ver, né? Nesse caso, como ele não. fica. Nesse caso, não. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante ressaltar que a visualização por escolas e por turmas, no caso do administrador, ele facilita ao nosso entendimento, mas, é claro, a gente pode alterar para vocês o acesso à informação de uma escola em específico. Por isso, a gente traz, através da listagem de escolas, essa dashboard de relatórios. Mas, mais uma vez, nenhum problema em puxar isso, em transpor para a página inicial. Sem problema nenhum.
Mais uma vez, eu vou pedir. O senhor não se manifeste, a apresentação é da empresa e os questionamentos é da comissão de licitação. Aí, assim, se não houver compreensão por parte da empresa que está assistindo, eu vou pedir que você se retire da apresentação. Será necessário chamar a polícia? Então, a gente vai providenciar. Tá bem? Não tem problema. Posso prosseguir? Vou prosseguir. Se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre esse ponto, senão eu passo para o próximo. Vamos acompanhar o próximo? Perfeito. Então, só vou acessar o e-mail, mas eu vou falar para vocês aqui o próximo ponto. Subitem 9.2.2, a linha O do anexo 2, termo de referência. A plataforma terá que disponibilizar, no mínimo, a relação dos professores cadastrados para a escola com as informações de nome e sobrenome do login do usuário, e-mail de contato, número de turmas, além de ter a opção de incluir e excluir professores e criação de senha temporária para o próximo acesso do mesmo. A solicitação do pregoeiro que encaminhada pelo pregoeiro foi apresentar o procedimento de criação de senha temporária sem a necessidade da criação do cadastro. Nós entendemos com essa solicitação que existe uma necessidade do envio, da redefinição dessa senha do professor através de uma opção de fácil acesso ali na listagem desses professores. Então, eu vou mostrar para vocês, eu só vou acessar aqui o e-mail para facilitar. Só um segundo. Só um minutinho que a gente vai acessar o e-mail aqui. Já retorna o compartilhamento. Tem alguém do setor técnico? Estou com um probleminha de conexão. Wi-Fi. Por favor. Sumiu aí? Não.
você, no seu recurso, vai poder indicar ou falar qualquer coisa que for necessária, senhor. Então, eu vou pedir para você que sossegue na sua manifestação, por gentileza. Então, mas eu não. Então, nesse momento, você não tem permissão para falar nada. É isso. Tá bem? Então, assim, nós temos uma comissão de análise, nossos técnicos estão aqui avaliando, a prova de conceito está sendo registrada e gravada, e qualquer manifestação você deve fazer na fase recursal. É a última vez que eu estou pedindo para você, né, parar com as manifestações. Só para deixar registrado, o pessoal do setor técnico está liberando aqui o nosso acesso, por algum motivo caiu, tá? E a gente já retorna com a demonstração do ponto. A gente voltou aqui o compartilhamento. A gente só está aguardando o pessoal retornar. Retomando o ponto que a gente tinha parado, a solicitação aqui é apresentar o procedimento de criação de senha temporária sem a necessidade de criação de cadastro. Então, acessei aqui minha caixa de e-mail e eu vou demonstrar para vocês através do meu perfil de administrador. Acessando aqui a minha página, a minha listagem de professores, eu posso encaminhar uma nova senha temporária. Então, nova senha. Deseja gerar uma nova senha e enviar ao professor? Confirmar.
tenho uma mensagem de sucesso. E na minha caixa de e-mail, aguardar um pouquinho, eu vou receber essa redefinição de senha, né? Aliás, vou fazer isso com um e-mail válido, né? É mais fácil. Então vou acessar aqui com o gestor. A caixa ali, ela não... Acessando com o gestor aqui. E aqui com o professor, exemplo, que tem um e-mail válido aqui, ó. Professor, tem o meu e-mail aqui, ó. jrjulio123.com. Então vou clicar em redefinir a senha. E agora eu tenho a redefinição de senha chegando no meu e-mail. Então aqui eu tenho: olá, Júlio Alves, você encontrará seus novos dados de acesso. Dados para o primeiro acesso. E aqui eu acabei de receber, né, há poucos segundos atrás. Clico para acessar e fazer o download. O login. Então, colocar o meu e-mail e a minha senha temporária. Meu e-mail e a minha senha temporária. Copiando com a mão só aqui. Pronto. Eu estou logado agora com o meu acesso e minha senha temporária de professor. Acredito que com essa demonstração a gente mostra que é possível redefinir a senha, né, do professor sem a necessidade de cadastro através desse envio de senha temporária. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Vamos seguir então para o próximo item, é o subitem 9.2.3, a linha D do anexo 2. Termo de referência: ao acessar a plataforma, o professor deverá ter disponível um painel de informações e dados para acompanhamento conforme a especificação apresentados no item 4.3.3.1. O termo de referência afirma que, assim como para o administrador, a solução precisa apresentar um dashboard para rápida consultoria que apresente para cada turma dentro da escola os estudantes que estão trabalhando as atividades propostas pelos professores, assim como os que já as finalizaram e os que não iniciaram tal proposta até o momento. Quantas atividades foram feitas pelos estudantes no período determinado, tempo gasto pelos estudantes fazendo tais atividades, além de estudantes que apresentam resultados abaixo da média geral e que precisam de auxílio em objetos de conhecimento específicos da matemática. Entretanto, esses dados devem se limitar às turmas às quais o professor é responsável. Então, lembrando que esse item ele referencia o que eu mostrei para vocês na parte administrativa, porém agora no contexto de professor. Eu vou acessar com um perfil de professor para poder exemplificar. Deixa eu acessar com o gestor para poder redefinir minha senha. Só um minutinho, está fazendo uma redefinição de senha. Então, logado como meu professor, eu tenho a minha página inicial, minha dashboard inicial, com a listagem das escolas às quais eu estou atribuído. Aqui, na página inicial, eu tenho já o nome da escola, uma opção de acessar e uma opção de relatório. Então, se eu acessar o relatório, eu caio na página que eu mostrei para vocês, com as atividades atribuídas desse professor
na escola. Então, eu tenho aqui o nome da atividade, o tipo, o eixo, objetivo, habilidade. Também vou ter aqui embaixo as atividades concluídas, com o nome do estudante, turma, se é atividade de classe ou de casa, nome dessa atividade, eixo, objetivo, mais uma vez, porém falando agora de atividades concluídas, não atribuídas, não somente atribuídas. O desempenho, se esse desempenho está abaixo da média ou não, tempo gasto para a realização da atividade e também a data de conclusão dessa atividade. Mais uma vez, falando de atividades concluídas. E embaixo, eu tenho a listagem das minhas atividades não concluídas dentro da minha escola. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês dentro da turma como funciona. Eu tenho aqui o nome do meu aluno, nome da minha turma, tipo, se é uma atividade de classe ou uma atividade de casa, nome dessa atividade, o progresso desse aluno nessa atividade, ou seja, se ele iniciou ou não iniciou a atividade, o desempenho dentro dessa atividade, que no caso, se ele tem algum progresso, ele com certeza tem algum desempenho, porque ele progrediu no jogo, e o tempo gasto dentro dessa atividade. Isso num contexto de escola do professor. Se eu acessar a minha escola, então eu tenho na minha página inicial a minha escola, eu acesso a minha turma clicando em acessar. Aqui eu tenho as turmas às quais eu estou atribuído como professor. Se eu quiser visualizar os detalhes dessa turma, eu clico em detalhes, mas se eu quiser visualizar os relatórios, eu clico em relatório da minha turma agora. E agora eu estou na minha visualização de turma, relatórios de turma. Então, mais uma vez, a mesma listagem, a mesma exibição, porém num contexto, num micromundo de turma, onde eu consigo fazer os filtros, consigo visualizar as informações dos meus alunos, da mesma forma que na página anterior, entretanto, num contexto de turma. Isso para o meu perfil de professor. Então, só retomando o ponto, para o professor a gente tem a navegação um pouco mais direta, justamente porque ele vai estar atribuído nas turmas dele, nas escolas dele, e na página inicial ele consegue clicar já no relatório das escolas ou eventualmente clicar no relatório de suas turmas. Se ele tiver várias turmas, ele vai ter vários bloquinhos aqui para poder acessar e visualizar individualmente. Um outro ponto é, se vocês tiverem dúvida aqui, vocês podem me falar. Lembrando que aqui em detalhes, né, em turmas, eu consigo fazer a atribuição das atividades, consigo definir o que esse meu aluno tem que fazer, o que esse meu aluno tem que realizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixar aqui na página de relatório. Eu não sei se eu bati nesse ponto, mas se eu passar o meu mouse sobre a informação de abaixo da média, eu tenho informação de qual é a média para identificar. O eixo e o objetivo, eles vão me dar uma perspectiva do que esse aluno está abaixo da média, e o tempo gasto vai exibir o tempo que esse aluno realizou a atividade. Próximo é o K. O do professor oriente pedagógico, professor civil de domínio pedagógico, desenvolvimento de IPs.
Maravilha. Então, vamos passar para o próximo ponto. Subitem 9.3.1. Você lê para a gente? Tá. Seguindo aqui, nós temos o subitem 9.2.3, a linha K do anexo 2. Termo de referência. O professor, seguindo o eixo domínio pedagógico, deverá atribuir 3 atividades de classe para a turma dentro do tema e habilidades, números e subdomínio EF03M09. Explorar fatos básicos da multiplicação de números de 0 a 10 por 2, por 3, por 4 e por 5. E da divisão para a constituição de um repertório a ser utilizado na solução de problemas e nos procedimentos de cálculo mental ou escrito, conforme diretrizes do currículo da cidade de matemática. A solicitação: apresentar nos campos do filtro a classificação do objetivo de conhecimento indicado EF03M09 no edital. Havia o endereço do currículo de matemática para que fosse consultado no termo de referência 1.1, detalhamento do objeto 1.1.2. O sistema deverá abranger as unidades de ensino fundamental, além das diretrizes do MEC e da Secretaria Municipal de Educação e do currículo da cidade de matemática, disponível no link. Aí tem um link abaixo. Aí voltando aqui só para lembrar a solicitação: apresentar nos campos do filtro a classificação do objetivo de conhecimento indicado EF03M09 no edital. Perfeito. Então, é claro que a gente está falando sobre a atribuição de atividades. Então, a gente, como professor, já com o perfil de professor, eu consigo visualizar isso na parte de relatório, mas a gente está falando sobre as atividades em si. Então, acesso aqui à minha área de conteúdo, em conteúdo, atividades. Agora, para toda atividade que a gente tem atribuída, cadastrada já na plataforma para o nosso professor, a gente tem o eixo, de acordo com o currículo municipal, e o objetivo, permitindo que, além da habilidade, é claro, que é ao lado, permitindo que seja filtrado pelo eixo e pelo objetivo. Então, se eu quiser... EF03M09. Se eu filtrar pelo EF03M09, eu tenho apenas as atividades que correspondem a essa habilidade. Entretanto, se o professor quiser filtrar também por objetivo, para facilitar, às vezes ele não tem de cabeça essa habilidade, ele pode também. Então aqui eu vou falar de fatos básicos da multiplicação. Fatos básicos da multiplicação. Então eu já tenho aqui o meu filtro em tempo real ao professor, facilitando a visualização dessas atividades em sua área de conteúdo, conforme solicitado no item. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, eu estou aqui para poder responder. Clicando aqui em ações, eu consigo visualizar esse jogo. Então, aqui eu cliquei em poção da felicidade. Eu posso, vou deixar carregar aqui, eu posso visualizar esse jogo. E também posso visualizar o plano de aula. Deixa eu pegar. Aqui, está carregando. Então, posso visualizar o plano de aula referente a esse jogo. Aqui uma sugestão ao professor, que foi apresentado, né, anteriormente. E eu posso, até com o professor, eu posso jogar também. Então, eu posso
realizar a atividade antes de atribuir ao meu estudante. Mais uma vez, dentro de conteúdo, eu tenho a exibição, a listagem dessas atividades, e clicando aqui no amarelinho, eu consigo visualizar tanto o plano de aula como a atividade em si. A solicitação foi demonstrada, no nosso entendimento, através da listagem dessas atividades aqui e da realização dos filtros conforme solicitado no ponto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor. Sim, deu certo. Dando sequência aqui, a gente vai para o subitem 9.2.4, a linha D, do anexo 2. O termo de referência. A fim de apresentar todo o objetivo lúdico e pedagógico por trás da plataforma gamificada, onde o desafio aos estudantes tem um papel importante no seu engajamento, faz-se necessário que o estudante, ao entrar, seja recebido por um anfitrião, que terá o papel de guia durante a jornada. Após este passo, o estudante deverá criar o seu avatar para se representar no jogo. Aí vamos à solicitação. Apresentar a função do avatar do estudante se representando no jogo. Então, pessoal, eu vou acessar com o estudante. E o anfitrião, né, apareceu ali. Eu posso atualizar a página só para ele aparecer novamente. Esse ponto do anfitrião a gente havia mostrado para vocês. E a solicitação, no caso, seria exibir esse nosso avatar dentro do jogo, né? Aqui, acessando o avatar, eu consigo visualizá-lo. Então, deixa eu carregar aqui. Perfeito. Aqui eu tenho o meu avatar. Posso customizá-lo, né? E aqui eu tenho minhas atividades de classe, por exemplo, onde a gente vai demonstrar esse avatar no nosso jogo. E aí, se o Jabas quiser mostrar. Não, aqui está bem intuitivo, mas só carregando o jogo aqui. Inclusive, vale ressaltar aqui, não sei se vocês separaram, que ele está sendo exibido também nos menus laterais, nas áreas de navegação. Então, ali em cima a gente tem o nosso avatar, o avatar do aluno que está acessando a plataforma. Então, no caso, esse é o avatar. Ele vai realizar toda a atividade e, ao fim da realização, ele também aparece mais uma vez.
Então, em todo momento, o avatar está ali em cima. Como o Jabas está demonstrando. Ele está realizando o jogo e está passando por isso. Eu sei que vocês já devem se recordar, mas essa atividade foi atribuída por um professor à turma desse estudante. Pode pausa. E tira o som, por enquanto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei se está dando microfone ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. Mas no caso, a gente demonstrou que o avatar ele está presente no decorrer da atividade, que foi atribuída pelo professor na área desse aluno. E basicamente ele fica presente ali de acordo com o que o aluno foi customizando e montando durante o seu percurso na plataforma. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. Enquanto isso, o Jarbas vai finalizando aqui o jogo. Lembrando que esse tipo de progressão aqui nas atividades foi solicitada no edital. Bom dia, Daniel Kotik. Eu gostaria que fosse feita alguma alteração no avatar, inclusive na área do perfil, né? Eu percebi que agora aparece ali, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, aparece a figura do avatar ali. Eu quero ver, a partir dali, a alteração do avatar e essa alteração confirmada no jogo, por favor. Perfeito. Então, o Jarbas acessou aqui um avatar. Ele vai alterar o cabelo do avatar. Fica fácil de ver, né? Muda a cor da camiseta também. Eu vou mudar a cor da camiseta. Salve já. Pode salvar. Vou salvar a modificação. Atualiza a página. Ok? Atualiza a página para voltar. Aqui? Então, conforme solicitado, ele vai acessar agora a atividade. Perfeito, que aí já vai mostrar aqui. Ali nos cantos laterais, a página foi atualizada, agora eu tenho já a nova identidade desse aluno. E dentro da atividade vou ter essa nova identidade. Então, conforme o aluno vai progredindo, alterando seu avatar, ele vai aparecendo sempre na capa ali e no percurso desses jogos. Obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. A empresa Sistec considera a apresentação dos itens todas realizadas, da diligência. Sim, mas se eles tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Se tiverem alguma dúvida.
Tá bem. Então, considerando que todos os itens, né, foram apresentados da diligência, a comissão quer se reunir para discussão com a suspensão aqui, retomada pós o almoço. Como vocês querem fazer? Ou faz uma pausa de uns 30 minutos para uma conversa e a empresa aguarda? Isso? A retomada às 11? Tá bem. Então, nesse momento, a gente vai suspender. Só acende a luz, por favor. Cíntia, está no... Então, nesse momento, a gente suspende a sessão para análise da comissão quanto aos itens apresentados e possíveis novos pedidos para alguma dúvida com a empresa, tá? E retomamos às 11. Tá bem? Obrigada. Pessoal, né, então retornamos agora vamos voltar, né, na POC, na sessão. A nossa equipe técnica tem algum questionamento? Tá bem. Está gravando já, né? Então já apresenta, né? Priscila Coped, novamente. Na verdade, não é um questionamento. Eu vou pedir, se vocês conseguem demonstrar para mim, simultaneamente, usar em duas abas, 2 navegadores, o item 9.2.2, que é acessar a ao acessar a plataforma, o administrador deverá ter disponível um painel com informações e dados para acompanhamento rápido, seguindo as especificações indicadas no item 4.3.2.2. E, numa outra aba, fazer o login como professor, que é o item 9.2.3, só para eu poder olhar as duas imagens quase que simultaneamente, a primeira página, tá? Não entrando na especificidade do relatório. Logo quando faz o login nesse item, por favor. Desculpa, como professor e como aluno? Não. Não, os 2 itens que a gente pediu, o 9.2.2 como administrador e o item 9.2.3 como professor. Você quer ver a página inicial? Página inicial. Esse item mesmo, ao acessar a plataforma, o administrador deverá ter disponível um painel com informações e dados para acompanhamento rápido, seguindo as especificações indicadas no item 4.3.2.2, que é ali no roteiro, é o segundo item que a gente pediu, o segundo e o terceiro item, mas, se possível, deixá-los, né, em páginas logadas ao mesmo tempo, só para eu poder olhar os 2. Claro, só um segundo. Coloca o esquema. Qual que é o esquema? Ctrl P? Ctrl C. Aplicar. Não precisa, ela pediu. Bom, então, 2 páginas iniciais, a de administrador, a página inicial, e o professor, página inicial. Posso prosseguir? Claro, claro. Claro. Para mim, nessa página, por favor, em acessar. É acessar que está ali? Isso. Detalhes, por favor.
tenho uma dúvida, que quando a gente lê aqui no item 9.2.3, demonstração do item 4.3.3, funcionalidades por perfil, o item 4.3.3.1 do termo de referência afirma que, assim como para o administrador, a solução precisa apresentar um dashboard para rápida consultoria que apresente para cada turma dentro da escola. E aí ele dá a descrição dos itens que você me demonstra no relatório. Ok? Qual é a minha dúvida? Eu consigo ter a mesma visão que eu tenho... Volta, por favor, no administrador. Na outra. Claro. Isso. Quando eu olho no administrador, eu, como administrador, eu tenho uma visão geral de aluno, professor, atividade, acessos. Quando eu penso em professor tendo uma visão geral, assim como administrador, é possível que aqueles dados que aparecem no relatório, eles tenham este tipo de visualização no dashboard do professor, assim como no do administrador? Sim, sem problema nenhum. Na verdade, houve uma interpretação, como eu disse para vocês, em que o dashboard de relatório deveria ser de fácil acesso e conter as seguintes informações. Ele foi posicionado dentro de uma área diferente, mas não existe nenhuma limitação técnica para transpor isso para o lugar que vocês acharem mais adequado. Num formato visual e não como relatório. No formato visual e não como relatório, sem problemas. Okay. Só para confirmação, então, nossa equipe não tem mais nenhuma dúvida a ser tirada junto à empresa, certo? Bem, durante o intervalo, foi solicitado por um dos licitantes que se haveria a possibilidade dele fazer um questionamento, alguns questionamentos. E como não temos essa previsão no edital para esse momento da diligência, então eu deixo a cargo da empresa fazer a acolhida ou não desse questionamento. Só repete no só formalizando, a empresa decide não atender nenhuma dúvida de licitante, apenas do conselho técnico. A gente está à disposição aqui. Se tiver mais alguma dúvida, por favor. Tá bem. Então, nesse momento não vai ser possível. Então, considerando que não temos, enquanto corpo técnico, nenhuma dúvida, eu declaro encerrada a sessão, tá bem? E o corpo vai se reunir para definição do parecer final a respeito da avaliação da prova de conceito, e as decisões serão indicadas e informadas no chat do pregão. Então, peço que todos façam um acompanhamento, tá bem? Então, obrigada, bom dia a todos. Obrigado.